viu? Ter você de volta. E aí, seguindo, no dia 8 a gente teve o João, que veio aqui também e falou a historinha lá do Toy Story, né? E aí falou, enquanto eu viver, contarei a tua história. Né? Ele falou lá de Paulo, de Estevão, e usou esse texto para falar conosco. No dia 14 foi o dia do festival, e aí foi a vez do Felipe, e ele falou, então, enquanto eu viver, vou testemunhar. Né? E a gente lembrou que testemunha é uma pessoa que vivenciou algum fato. Né? Então, para a gente testemunhar de Deus, a gente tem que viver com Deus. Né? Não tem como você testemunhar de alguma coisa que você não viu. E aí, seguindo, foi a vez do Caio depois, grande Caio, meu cunhado. E ele falou sobre, então, a parábola do filho pródigo. Né? Enquanto eu viver é tempo de arrepender e reconciliar. Ontem foi a vez da nossa palestrante, Jéssica, né? E ela falou sobre confiança. Enquanto eu viver, confiarei em Deus. Né? Ainda nesse foco da música que a gente ouviu aqui agora, né? De entregar a Deus, sabendo que Ele é fiel, sabendo que Ele tem aquilo que é melhor para nós. Né? Mesmo que no momento a gente não entenda, mesmo que gere dúvida, gere revolta, gere raiva, mas Deus tem o que é melhor. Né? E aí, nesse mesmo espírito de a gente não entender o que está acontecendo, Deus falou ao meu coração para a gente olhar um pouco para a vida de Jó hoje. Né? Então, a gente leu aí o capítulo 27, né? E ele fala no versículo 6, na versão que eu tenho aqui, manterei a minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Então, Jó. Quem foi Jó? Né? Vamos abrir, então, as nossas Bíblias no livro de Jó, para a gente começar a conhecer um pouco quem foi esse cara. Né? Por que a história dele está aqui? Por que a gente escuta falar, né? Não, fulano tem a paciência de Jó. Que paciência que é essa? Então, vamos lá. Jó é o livro logo antes de Salmos. Vamos começar no capítulo 1 de Jó. E aí, amém? Todos acharam? Então, vamos lá. O livro começa falando, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Pois é, Uz. Onde é Uz? Eu não sei. E tem muita gente também que não sabe. Né? Então, não se sabe ao certo onde que é Uz. Né? Os estudiosos falam que fica na terra de Edom, né? Que é uma terra ao sudoeste de Israel, próximo ali ao deserto da Arábia. Né? Não sei se vocês conseguem imaginar o mapa assim, mas, enfim, está lá. Mas, independente de onde seja, o texto aí segue, e no versículo 3, no final dele, fala, de maneira que este homem, Jó, era o maior de todos do Oriente. Então, a gente tem, né, a informação, então, de que ele estava no Oriente. Se a gente for lembrar do nascimento de Jesus, tem um pessoal também que veio do Oriente, que eram os reis magos, né? Então, qual a conotação que para Israel tinha os povos do Oriente? Os povos de lá eram um povo tido como sábio, né? Então, era um povo de sabedoria. Né? Então, os magos lá, eles estudavam a questão das estrelas e tudo mais. Quando viram a estrela de Belém, souberam que um rei tinha nascido ali. Né? Então, o povo do Oriente é esse povo, que é marcado pela sabedoria. E Jó também estava entre eles. A primeira coisa, então, que fala especificamente de Jó no livro aqui, seguir, né, a partir do versículo 1 que a gente parou lá no Uz, continua falando, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, Jó era um cara exemplar, né? Então, ele era íntegro,
ele era reto, ele não tinha nada que desabonasse, né? Ele era o cara, tipo, que nem Paulo fala, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tipo, Jó era o cara que podia falar isso, né? E aí, deixar aqui, vai dar para o lado. E aí, então, além disso, além de ser um cara de um lugar, né, que as pessoas eram tidas como sábias, além de ser íntegro, reto, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, fala então que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E ele era muito rico, né? Então fala, possuía 7.000 ovelhas e camelos e juntas de bois e jumentas. Então, naquele tempo em que o povo era um povo essencialmente agrário, quando falava que o cara tinha muita terra, muitos bois, muitos jumentos, muitos camelos e tudo mais que Jó tinha, o cara era muito rico, né? Então, ele era próspero. Então, além de ser temente a Deus, de ser íntegro, reto, ele era próspero e tinha uma família enorme, né? Tinha 10 filhos. Que nem minha avó, Edith, teve 10 filhos também. Então, Jó teve os seus 10 filhos lá. E o texto continua falando, no versículo 5, que Jó era o sacerdote do lar dele. Então, se a gente lê lá, decorrido o turno de dias de seus banquetes dos filhos, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Então, ele ia lá e oferecia um sacrifício pelos filhos dele. Então, ele se importava não apenas com a parte financeira da casa, mas principalmente com a parte espiritual, tanto dele quanto dos filhos. Então, mais uma vez, eu afirmo, gente, Jó era o cara a ser seguido, né? O cara exemplo. E aí, o que acontece? Acontece que Deus permitiu que o diabo tocasse a vida de Jó. E aí, parêntese. Muitas vezes a gente critica, né, a teologia da prosperidade, porque a gente sabe que, né, nem tudo são flores. Mas vocês já pararam para pensar que muitas vezes, mesmo sem perceber, a gente também age assim? Né? A gente pensa que, se eu faço tudo certinho, se eu sigo a Deus, se eu cumpro todos os mandamentos, Deus está na obrigação de me dar alguma coisa em troca. Né? E não está certo se eu não recebo bênção na mesma medida que eu dou. Que eu dou não, né? Que eu entrego a Deus. Mas, gente, não é assim que funciona. Né? Não é assim. Então, a gente tem que ter tem que olhar para dentro, né? Porque às vezes é muito fácil a gente ver aquele extremo, né, que está aqui, a gente vê, não, esse aqui está extremamente errado. E a gente sabe que está no extremo. Mas muitas vezes a gente não está aqui, mas a gente está caminhando para cá e não percebe. Né? Então, a gente também tem que se cuidar disso. Né? E a gente se esquece do que Paulo, por exemplo, falou aos cristãos de Roma, né? Quando ele diz, gente, quem primeiro deu a Deus, para depois receber de volta? Não teve isso. Né? E aí ele continua falando, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, é de Deus que partem as coisas. É Deus que bondosamente nos dá. Né? E a gente não tem direito de cobrar nada de Deus, porque a gente não merece nada. Né? A gente é pó. E a gente tem que reconhecer isso todos os dias. Né? Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente seja que nem Jó foi, um cara íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, que se importa espiritualmente não só com ele, mas com a família dele, gente, isso não é nada. Né? O que é tudo foi o sacrifício que Jesus fez por nós. O que passa disso é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente consegue fazer. Né? E isso não compra Deus. Né? Deus não se deixa comprar. Ele deu, e a gente só tem que aceitar e viver de forma digna a vocação que Ele nos chamou.
Mas, enfim, né? Fecha o parênteses aí e vamos seguir, voltando aqui à história de Jó. Ele, então, era um cara exemplar, e tão exemplar a ponto que Deus falou dele com o diabo. Né? Se a gente vê aí no versículo 8, começa assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E aí ele repete tudo, né? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Na sequência do diálogo, então, o diabo questiona a Deus quanto à fidelidade de Jó. Ele fala assim: não, mas ele só está assim porque você deu tudo para ele. Aí fica fácil demais. Uai, assim até eu, né? Tipo, o cara tem terras, tem uma família bonita, grande, né? Tem riqueza. Aí fica fácil, aí, né? Se está tudo caminhando certo, é fácil demais. Você fala assim: ele é fiel, não. Então toca nele lá, vamos ver. E aí Deus fala assim: então tá bom, você quer? Pode tocar. Então, ó, na sequência, se a gente vê aqui o diálogo, né, Deus permite, então, que o diabo toque na vida de Jó. Mas, e ele vai perdendo, então, todas as riquezas, né, todos os bens que ele tinha. Porque o que Deus falou com o diabo aqui foi: toca, mas conserva a vida dele. Então, tudo que você quiser fazer com ele, você pode fazer. E aí, depois tem um segundo diálogo, e aí, de novo, né, Jó permaneceu íntegro e reto, e aí o diabo mais uma vez está assim: não, mas eu não fiz o suficiente, dá para fazer mais. E aí Deus falou assim: então tá bom, mas conserva a vida. E aí Jó ainda é acometido de tumores que lhe cobriam dos pés à cabeça. Se a gente vê lá no capítulo 2 já agora, né, no versículo 7, fala: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E a aflição de Jó era tamanha que até a sua mulher o aconselhou com uma insensatez. Né? Se a gente vê aí 2 versículos depois, no versículo 9, então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas a resposta de Jó, ela é belíssima e nos dá assim, um banquete da sabedoria que era fama do povo dele. Né? Ele fala: mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, assim, às vezes é muito difícil de a gente entender isso, né? Que, sim, né, a Bíblia é clara quando fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descem do Pai das luzes. Então, todo o bem vem de Deus, fato. Mas tem hora que o que Deus faz a nós, né, tudo que Deus faz é bom, mas tem hora que a gente não consegue entender essa bondade de Deus. Né? E aí está assim: Deus, o que tem de bom nisso? Mas, ainda assim, né, que nem Jó fala aqui, se a gente recebe o bem de Deus, por que a gente não recebe da mesma forma o mal? Porque se a gente lembrar, o que a gente merece é pior do que o mal. Né? Mas, assim, tem uma coisa muito bonita que a gente percebe aqui. Apesar de tudo, né, olha como que Deus valoriza a figura do casamento. Né? Porque Ele permitiu que o diabo tocasse em tudo na vida de Jó. Tirou todos os bens, tirou a terra, tirou os filhos, tirou a saúde, mas a esposa dele não. Né? O casamento é uma coisa tão sagrada, e graças a Deus que eu posso viver isso hoje. Né? Eu dou graças a Deus pela vida da minha esposa, belíssima esposa, que Deus me deu. E é bênção de Deus, né? Estar
casado, o casamento é bênção de Deus, né? E eu acho muito bonito a gente pensar o seguinte: Deus permitiu que o diabo tirasse todas as posses de Jó, né? E aí, quando você pensa nos filhos, os filhos, a Bíblia fala, né? Os filhos são herança do Senhor. Então, tem uma ideia de posse aí. Com a mulher não é posse. A mulher é carne, minha mulher é carne da minha carne. Então, a minha mulher sou eu também, né? Então, é muito bonito quando a gente percebe assim, esse cuidado de Deus, né? Essa poesia em meio a tanto caos, que às vezes a gente lê e passa direto, né? Assim, nossa, a esposa falou um trem absurdo, tal, não sei o quê, mas ela estava lá, né? Ela pode ter tido seus momentos de fraqueza, de dar uns conselhos meio tortos, mas ela estava lá, e ela permaneceu ao lado dele. Mas, enfim, vamos seguindo então. Jó, então, na sequência, aí no final do capítulo 2, vai receber a visita de 3 amigos dele. Então, no versículo 11 fala: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. A partir, então, daí, do capítulo 3, a gente vai ver uma sequência de diálogos, né? Então, ora Jó fala, ora um amigo, ora o outro, ora o terceiro, ora Deus responde ali. E a gente vai nessa sequência praticamente por todo o livro, até chegar no finalzinho lá que fecha, né? Mas a gente, obviamente, não vai ler todo o livro agora, né? Os irmãos têm oportunidade de ler em casa, é um livro belíssimo, né? Tem verdades muito profundas, né? E eu espero poder compartilhar com os irmãos alguma dessas verdades aqui agora. Mas, vamos lá. A primeira verdade que a gente extrai daqui é que não podemos deixar que a nossa consciência nos repreenda pelas palavras que proferimos sem pensar. Jó, mesmo sendo exemplo de paciência, né, e eu falei antes da expressão lá, nossa, a paciência de Jó, que a gente sempre escuta, né, ele dispensou um capítulo inteiro amaldiçoando o dia do nascimento dele, que a gente vê aí no capítulo 3. Né? Inclusive, o subtítulo que está aqui na minha Bíblia é exatamente esse: Jó amaldiçoa o seu nascimento. Se a gente for ler no versículo, a partir do 11, ele fala assim: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Então, assim, traduzindo, né? Gente, por que eu estou vivendo até agora? Por que eu não morri antes? Né? Por que Deus não me poupou de sofrer tudo isso que eu estou vivendo agora? Era muito melhor eu nem ter nascido. Né? Que me poupava dor, me poupava sofrimento, me poupava toda a lamúria que eu estou sentindo agora. E assim, quantas vezes nós também, né, a gente não passa isso na nossa mente de vez em quando. Quando a gente está naquela situação assim, que você está assim, véi, tipo, né, não tem o que fazer. Está tudo dando errado, está tudo de uma forma assim, que eu imaginei que não fosse ser, que não fosse estar agora, né? Eu imaginei A e Deus me deu Z, tipo, diametralmente oposto. Você está assim, o que eu estou fazendo aqui ainda? Né? Está tudo tão errado que está assim. Mas, nesse momento, Jó não foi tão como Paulo assim, né? Aqui vocês ignoram aquela parte de ser de meus imitadores. Porque, avançando mais um pouco aqui no livro de Jó, no capítulo 6, versículos 8 e 9, Jó diz assim: quem me dera se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo.
Então, assim, a gente entende, sim, que Jó está numa situação, assim, de depressão profunda, né? Porque ele estava amargurado, estava sofrendo, tinha perdido tudo que ele tinha. Então, era uma fase de luto, né? E a gente sabe que, né, eu espero que ninguém tenha sofrido tanto assim como Jó, mas quando a gente passa por pequenos lutos, né, que ele sofreu aqui, a gente tem essas fases, né, de questionar a Deus, de falar, por que comigo? Deus, por que tu levou meu pai? Meu pai era servo do Senhor, né, e ele não está aqui agora, enquanto o outro, que não vale nada, está ali vivendo de bem e tudo mais. Né, e a gente tem esse sentimento de revolta, de achar que Deus se enganou, que Deus não devia ter feito da forma que fez. Mas, gente, a gente tem que sempre lembrar que quem é soberano, quem sabe de tudo, sabe o começo e o final, é Deus. Né? A gente é um ponto no meio de um livro inteiro. Filho, desce daí, né? Se você acha que você é capaz de entender alguma coisa nisso, você, queria dizer, não, você está muito enganado. Muito enganado. Né? Então, assim, quem sabe de toda a história, de como que as coisas vão caminhar e do porquê delas, é só Deus. Né? Ontem, quando a gente estava aqui no AGC, a gente falou um pouco disso e me lembrou um texto lá de Coríntios, que eu gosto muito. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, em resumo, fala assim: com as consolações que nós fomos consolados por Deus, é que nós podemos consolar aqueles que estão à nossa volta. Então, assim, um dos motivos, né, não é o único, mas um dos motivos que tem para a gente passar pelas lamúrias que a gente passa, pelos sofrimentos que a gente tem, pelas dores que a gente enfrenta, é justamente nos capacitar a consolar os nossos irmãos. Porque quando a gente tem uma dor que é semelhante àquela de quem está do nosso lado, a gente fica muito mais apto, né? A gente tem uma empatia muito maior. Né? Porque, exemplo, eu, graças a Deus, não perdi meus pais. Né? Cresci com meu pai, com minha mãe, os dois que estão aqui, jovens também. Né? Cresci com eles e graças a Deus por isso. Mas tem muita gente que não. Tem muita gente que perde a mãe, tem muita gente que perde o pai cedo ainda. Né? E, claro, a gente se condói por eles. Mas eu não tenho como sentir a dor deles, porque eu não passei por isso. Então, por mais que eu me condoa, por mais que eu me compadeça, por mais que eu me importe, eu nunca vou entender a imensidão, a amplitude da dor de uma criança que perde o pai. Né? Então, isso é uma coisa a gente pensar também, né? Que muitas vezes as dores pelas quais a gente passa são a oportunidade que Deus nos dá de abençoar outras vidas. É claro que no momento da dor, a gente não vai nem lembrar disso. Né? E, assim, é certo que a gente tem o momento de viver a dor. Né? O luto faz parte. Então, a gente tem que compreender, a gente tem que processar isso. Mas, processada, a gente segue capacitado a consolar também os nossos irmãos. Mas, seguindo aqui nas palavras de Jó, né, e a forma como ele amaldiçoa a Deus, ele pede: Deus, me mata, Deus, não aguento mais. E a gente sabe que isso são palavras insensatas, faladas num momento de dor, de angústia, sim, mas continuam sendo insensatas. E a gente pode tirar algumas lições disso. A primeira é justamente essa, né, que em momentos que a gente está com emoção extrema, seja de extrema alegria, seja de extrema dor, de extrema raiva, extrema sentimento, qualquer que seja, a gente é levado a falar coisas que não convém. Né? Então, quando está, mesmo alegre demais, a gente fica eufórico e tudo mais, e às vezes tem alguém do lado que está sofrendo e a gente simplesmente ignora a dor dele e diz assim: não, eu quero viver a minha alegria aqui porque eu estou alegre demais. Isso também é errado. Né? É claro que assim, a gente não tem que se privar de ficar alegre, né, porque realmente, toda hora vai ter alguém próximo
da gente que está sofrendo. Mas a gente também tem que ter um cuidado de, com a nossa alegria, não ferir o outro, né? Mas é muito mais comum e é muito mais fácil de a gente entender isso nos sentimentos ruins, né? Quando a gente está com uma tristeza extrema, quando a gente está com uma raiva extrema, quando a gente está com uma decepção extrema, a gente é levado a falar coisas sem pensar, sem a sabedoria. E Jó fez isso, mesmo sendo de um povo conhecido pela sabedoria, né? Ele agiu e falou várias vezes com insensatez, né? Inclusive, se a gente lê no capítulo 7, no versículo 20, Jó, falando com Deus, fala o seguinte: se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens. Olha só como é que Jó fala com Deus, né? Como se Deus fosse o cara que está lá só olhando assim para fulminar o próximo que fica na reta dele, né? Então, como se Deus estivesse à espreita, só esperando uma brecha para dar uma rasteira e tudo mais. Gente, quem faz isso não é Deus, né? É o diabo. Mas olha como é que Jó desafia Deus, né? E aí, se a gente caminhar aqui por todo o livro, a gente vai ver vários outros exemplos disso, de como que Jó fala, né, de maneira leviana, sem pensar direito, desafiando Deus. Mas, obviamente, nessa parte, isso não é o exemplo a ser seguido, né? A Bíblia fala exatamente o contrário, né, disso. Não é um exercício fácil, não é. Né? É muito mais fácil a gente se deixar levar pelas nossas emoções e a gente, no momento de raiva, a gente despejar aquele caldeirão de cólera, né, assim, aí que varra tudo que está no caminho. Mas não é isso que Deus espera de nós, né? Quanto mais fortes e profundas as emoções que a gente sente, mais a gente tende a voltar ao nosso homem primitivo, né, à nossa essência. A gente sabe que a nossa essência tende para o pecado, né? Então, quanto mais a gente está num momento de tristeza extrema, de angústia extrema, mais a gente solta aquilo que é a gente mesmo, né? Porque quando a gente está no momento de lucidez, por assim dizer, a gente controla, né? Vem os pensamentos, vem as palavras, vem as vontades de fazer coisas assim, mas a gente está assim, não, calma, você respira fundo, né? Assim, ok, põe as coisas no lugar, beleza, e aí você fala, né? Mas, quando a gente está numa situação, né, em que a gente não consegue fazer isso, de ter esse exercício, a gente solta exatamente aquilo que a gente é, né? Aquilo que o Espírito Santo não trabalhou ainda. Mas o ideal é justamente o contrário, né? Que a gente esteja cheio do Espírito Santo de tal forma que mesmo quando a gente soltar aquilo que é da nossa essência, que o Espírito Santo esteja inundando a gente de tal forma que a nossa essência seja Ele, né? Se a gente for ver Paulo foi um cara que sofreu demais na conta, né? E se a gente pega lá no livro a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 8, ele fala o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Então, esse é o ideal de Deus para nós, que a gente leve a vida de Jesus no nosso corpo.
Porque mesmo quando a gente tiver nos momentos, né, repito, em que a gente soltar aquilo de mais primitivo, de mais essencial nosso, a gente solte Jesus, a gente solte o Espírito Santo. Né? E assim, é um desafio muito grande, porque quando todos os princípios que a gente tem na Bíblia, né, os princípios cristãos, Deus não estabelece hora nenhuma condicional para eles. Né? Igual hoje de manhã, a gente ouviu de perdão. E Deus não fala assim, perdoa se ele pedir perdão. Perdoa se for uma coisa levezinha. Perdoa se não doer tanto assim no você. Não tem isso. É assim, perdoa, gente. Acabou, ponto final. Não estou te perguntando como, não estou te perguntando se você quer, não estou te perguntando nada disso. Estou falando, perdoa. E é isso. Deus não negocia valores. Né? Então, é sim, sim. Não, não. O que passa disso não vem dele. Né? E assim, a gente tem que sempre, então, buscar na palavra de Deus. Né? Porque, realmente, a gente, por nós mesmos, a gente não consegue chegar nesse nível. Né? É só Deus em nós para nos capacitar a, né, oferecer a segunda face, a caminhar a segunda milha. Né? Porque realmente não é fácil. E aí, seguindo, então, falando de palavra especificamente, lá no livro de Tiago, na epístola de Tiago, meio-irmão de Jesus, Tiago é um livro que eu gosto muito. E ele traz uns desafios assim também muito grandes para nós, né? Então, no capítulo 1 aí, versículo 19, ele fala assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Né? Então, em outro texto, fala, irai-vos e não pequeis. Né? Então, assim, não tem nada de errado em a gente sentir as coisas. Né? Deus não nos criou para sermos passivos a tudo, né? Sermos, né, tipo aqueles banana, né, que a gente chama assim, o cara tá assim, tá tudo de boa, tal, não sei o quê, né? Não, você pode sentir. Né? Você pode ser quem você é, contanto que esteja de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, assim, quem se ira mais facilmente, cuidado, é errado irar? Não, não é. Mas, assim, seja tardio. Né? Tenta estender mais o seu pavio. Né? Vai fazendo enxertos ali que dá certo. Porque, né, ok, tem gente que é mais fácil, que é mais estourado, né? Que qualquer coisinha já tira do sério, qualquer coisinha... Então, assim, a gente tem que ter muita empatia de novo, né? Porque, gente, cada um tem o seu defeito, cada um tem o seu espinho. Né? Paulo tinha um espinho. Tipo, Paulo, velho, o cara que falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele tinha espinho. Então, você acha que você não vai ter nada? Tipo, de novo, né? Desce daí, gente. Não é assim que funciona a coisa. Então, assim, cada um tem a sua fraqueza. Então, beleza, é mais estourado e tal, mas ele é possível que seja assim e não pecar. Né? É um exercício? É um desafio? É. Mas está na Bíblia, a gente tem que fazer. Né? E, seguindo, Paulo de novo, Paulo, cara, né? Ele falando lá, o povo de Éfeso e de Colossos, então em Efésios, no capítulo 4, versículo 29, né, a gente já leu esse versículo aqui algumas vezes, né? O Felipe, quando falou dele, o pastor, no domingo seguinte, falou dele, e de novo eu vou falar. Que se a gente for pegar lá, então, Efésios 4, versículo 29, ele fala, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E assim que eu achar, eu leio o resto. Vamos lá, 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma...
palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, a nossa palavra, ela tem que transmitir graça, né? Então, assim, não basta não ferir, que também é um desafio às vezes, mas a nossa palavra tem que ser capaz de transmitir graça. E quando a gente pensa na graça de Deus, nossa palavra tem que ser a palavra, né? E aí, para o povo de Colossos, Paulo falou o seguinte, no capítulo 4, passa algumas páginas aí, que chega lá em Colossenses. No último capítulo do livro, no versículo 6, fala: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, assim, de novo, eu insisto, né? Não tem condicional aqui. Seja a sua palavra temperada com sal quando você está no seu juízo perfeito, quando você está de boa. Não tem isso. Seja temperado com sal, ponto. Sei que lute, né? Mas, graças a Deus, não é a gente que tem que lutar, né, gente? É a gente que tem que se submeter a Deus e deixar que Ele nos encha. Porque quando Ele está em nós, isso aqui flui. Né? Porque não é a gente que fala, é Deus que fala através de nós. Mas beleza, então, o primeiro ponto foi isso, da palavra. Segundo ponto, não podemos deixar que a nossa consciência nos repreenda quando recebemos falsas acusações. Isso é uma coisa muito difícil às vezes, né? Porque quando a gente está numa situação em que a gente está no nosso direito, a gente se sente, revoltado. Tá assim, o cara devia ter feito isso, ele fez aquilo, e me feriu de alguma forma, me lesou de alguma forma. A vontade que a gente tem é de, resolver aquilo ali, mas, de novo, não é isso que a Bíblia nos orienta, né? Se a gente for ver o exemplo de Jó, voltando aqui, além de toda a angústia e sofrimento que ele passou, ele teve que lidar com os amigos dele, né? Que vieram de longe para não ajudar em nada, né? Muito antes, pelo contrário. Ao invés de prestar apoio, eles acusam Jó de estar no pecado, de, você está vivendo isso? Você mereceu, você fez alguma coisa para merecer isso. Você deve ter um pecado muito horrendo aí, porque Deus não gosta de você não, filho. E assim, quantas vezes a gente também não passa por isso, né? De a gente estar numa situação em que a gente sabe que a gente não fez nada de errado, que o que está acontecendo ali é, de certa forma, assim, uma injustiça, né? Não que Jó tenha sofrido alguma injustiça da parte de Deus aqui, não. Mas, às vezes, a gente pensa isso. E Jó deve ter pensado isso, né? Porque ele questiona Deus. Ele fala assim, Deus, cadê o Senhor? Então, são sentimentos que passaram também no coração de Jó. Mas, ainda assim, a gente tem que, respirar fundo, porque mesmo numa situação de injustiça, a gente é desafiado a agir conforme a palavra de Deus, né? Um exemplo disso também, dessa situação em que a gente espera receber uma ajuda, mas recebe exatamente o contrário. Para a galera mais nova, eu sei que tem fãs fervorosos aqui, tem o filme, lançado em 94, eu lembro que eu fui no cinema assistir esse filme, que é O Rei Leão, né? Clássico aí. Sei que Sarah, Michele, galera aí, fã. E aí tem a cena lá, né, em que Mufasa, o pai do Simba, vai socorrer ele, quando está lá, né, tem o desfiladeiro e os, não sei que bicho que é aquele, gnu, antílope, sei lá, qualquer coisa, está correndo ali, e aí Mufasa vai lá, salva o Simba e tal, e aí fica lutando para sair daquele monte de bicho, e aí sobe no penhasco,
vai com as garras lá, né, subindo e tal, não sei o quê. Quando ele chega, para dar aquele impulso final, que não tinha mais energia nenhuma, ele vê o irmão dele, o Scar. E aí, quando ele acha que o irmão dele, por ser irmão, né, meu brother, literalmente, ele diz assim, ele vai me ajudar. Só que não, né? O que Scar faz é justamente o contrário. Ao invés de puxar o Mufasa para cima, ele crava as garras nele e fala assim, longa vida ao rei, bem sarcástico, né? E joga ele lá embaixo. Então, assim, a gente muitas vezes está na pele do Mufasa, né? Assim, infelizmente, algumas vezes a gente está na pele do Scar. Pior ainda, né? Mas, vamos mudar o foco aqui. Às vezes a gente está na pele do Mufasa, né? A gente está ali naquele último suspiro, esperando receber ajuda, e aí a pessoa que a gente mais esperava que fosse ajudar, que mais esperava que fosse, né, ser a pessoa a nos levantar, é justamente a que dá a pior rasteira, né? Infelizmente, assim, na minha família, a gente passou por isso, sabe? O meu tio, ele tem um testemunho que é muito parecido com a história de Jó. Ele passou por isso, sabe? Ele perdeu tudo, tudo. Perdeu os bens, perdeu, né? A família dele não morreu, mas foi cada um para um canto, a mulher dele não queria saber dele, ele não tinha nada, ele não tinha almoço, sabe? Não tinha nada. E ele tinha um amigo que ele tinha um emprego bom, foi mandado embora, e aí ele juntou todas as economias, então, que ele tinha e a esperança de sustento dele num caminhão, que ele punha para trabalhar em obra e tudo mais. E ele comprou esse caminhão junto com um amigo dele. E aí esse amigo, que era assim, né, o último suspiro dele, roubou todos os documentos do caminhão, vendeu o caminhão, pegou o dinheiro todo para ele e sumiu, simplesmente. Então, assim, meu tio passou por isso, sabe? E, assim, graças a Deus que foi essa situação que culminou na conversão dele. A gente louva a Deus por isso. E, assim, eu me emociono até hoje, porque eu estava do lado dele, sabe? Quando a gente estava lá no Barro Preto, e quando teve o apelo, a gente estava orando, e eu estava de olho fechado, e eu simplesmente senti o banco ficando mais leve. Na hora que eu olhei para o lado e vi ele em pé, você não imagina o tanto que eu chorei. Né? E muito mais a minha avó. Minha avó, assim, é um exemplo demais para mim. Sabe, eu louvo a Deus também pela vida dela. Porque ela orou por ele por 30 anos. 30 anos. Acho que até mais. Mais de 30 anos. E graças a Deus que a gente pôde experimentar isso, né? Ele passou por todo esse sentimento de revolta, de ser traído. Infelizmente, ele não foi tão sábio assim na época, né? Porque ele não era salvo ainda, então ele não tinha o Espírito Santo nele, ele não era conduzido pelo Espírito Santo. Mas graças a Deus, graças ao bom Deus, ele não chegou a tomar nenhuma atitude mais drástica, né? Vontade teve, a gente ficou aflito várias vezes. Então ele pensou em, ir lá, em caçar o cara, e matar o cara, e fazer alguma coisa, porque toda a esperança de sustento que ele tinha estava ali. E ela se perdeu. E ele não tinha como colocar comida na casa para os filhos dele. Entendeu? Chegou num cúmulo de meu primo, está na faculdade, e a única coisa que ele tinha era estágio, uma bolsa de estágio, e com a bolsa de estágio ele sustentava a casa inteira. Como? Não sei, né? Mas sustentava. E meu tio não estava com eles lá, estava cada um num canto do Brasil, né? Assim, bem distantes mesmo. Tipo, um estava no norte, outro estava aqui, no norte do Brasil. E eu imagino a angústia que passou no coração dele, né, quando ele viveu tudo isso. E assim,
eu espero, né, que nenhum de nós passe por uma situação tão extrema assim, mas a gente também, várias vezes, passa por situações em que a gente é traído, em que a gente espera a confiança, a gente deposita toda a confiança em alguém ou numa situação e isso se frustra, né? Mas, se a gente for pegar o Salmo, que é a divisa, né, do nosso mês, então vamos lá no Salmo 146, o versículo 3 fala exatamente isso. Para os irmãos acharem aí. No versículo 3 do capítulo 146 de Salmos, o salmista fala o seguinte: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. E se a gente pegar o povo da multimídia rasa, e aí se a gente pegar o profeta Jeremias também é um cara que eu gosto muito dele. E a gente for lá no capítulo 17 do livro dele, que leva o nome dele. Então, capítulo 17 de Jeremias, no versículo 5, fala assim: assim diz o Senhor. Então, agora é Deus falando. Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E aí ele faz o contraponto, no versículo 7, por outro lado: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, assim, a Bíblia aqui não está falando que a gente tem que ser os desconfiados, que não confia em ninguém, que não faz nada. Não é isso, né? Mas que a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa certeza não pode estar naquilo que não é certo. Porque certo, firme, é o Senhor. Nossa rocha eterna, nossa rocha firme é Deus. Se a gente coloca a nossa confiança em qualquer outra coisa que não é essa, é Deus que fala: maldito o homem que confia no homem e faz do braço mortal, da carne mortal, o seu braço. Então, assim, é complicado. Mas o que a Bíblia ensina é que não importa qual a realidade nossa, Deus tem que ser glorificado através da nossa vida. Mesmo quando a gente é traído, mesmo quando a gente está num momento de dor, Deus tem que ser glorificado. Né? De novo, se a gente volta lá para Paulo, e aí agora já caminhando para o final, no livro de 2 aos Tessalonicenses, primeiro capítulo, então, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Os irmãos acharam? Esperar um bocadinho. Vamos lá. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar Jesus, o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Então, assim, o povo aqui estava sofrendo, né? E a gente vê Paulo falando das tribulações que eles estão passando e suportando. Mas ele fala que ele dá graças a Deus quando ele vê a forma como eles passam por isso, porque
com a vida deles, eles estão glorificando a Deus. Então, esse é um exemplo para nós também, né? Mesmo quando a gente estiver atribulado, mesmo quando a gente estiver passando por alguma situação que, aos nossos olhos, possam soar como injustiça, como descabida, porque eu não mereço, porque eu não devia estar passando por isso, né? Gente, mesmo nessa situação, não sou eu que falo, não, né? É a Bíblia aqui está falando que a gente tem que glorificar a Deus, mesmo independente, né, da situação que a gente passa. E a gente tem que ter em mente que, sim, a vida eterna que Deus nos dá é a vida eterna, né, no céu, aquela coisa toda que a gente sabe. Mas a vida eterna não começa lá. A vida eterna começa aqui, né? Mas a retribuição das coisas que a gente faz aqui, nem sempre a gente tem aqui, né? E é isso que o apóstolo Paulo fala no último versículo, né, que a gente leu. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Então, sim, né, tem aquela coisa, né, cada um vai receber conforme as ações que fez, sim, mas nem sempre a recompensa disso chega agora. Às vezes, sim, mas o certo é chegar depois, né? E aí, outro texto, agora em Romanos, a gente vai ler dois textos que falam basicamente a mesma coisa. Primeiro em Romanos, no capítulo 12. A partir do versículo 17, diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos e, se possível, no que depender de vós, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, nem deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, voltando lá um pouco, né, no que a gente falou, não é errado a gente irar, né? E Paulo também fala, né, irai-vos e não pequeis. Então, tipo, é possível, sim, se ele fala isso, né, tipo, para irar e não pecar, então é possível a gente irar sem pecar, né? Mas o que Paulo fala aqui é tipo, não dê lugar à ira. Se você é fácil de se irar, irascível, se doma um pouco mais, né? Tenta respirar um pouco mais fundo, tenta pensar, se você pensa 2 vezes, pensa 5 antes de fazer alguma coisa. Porque é o que eu disse, né, gente? Cada um é de um jeito, cada um tem uma fraqueza. Se essa é a sua, infelizmente, você vai ter que ter mais esforço nela. Mas outra pessoa vai ter que ter mais esforço em outra coisa. Mas, esforcemos, né? O nosso alvo é ser como Cristo, né? Chegar na estatura do varão perfeito. E aí, Tessalonicenses de novo, só que agora na primeira carta. No último capítulo, no capítulo 5, no capítulo 5, texto clássico também. Se a gente começar a ler a partir do versículo 15, ele começa exatamente com as mesmas palavras que ele usou lá com o povo de Roma. Ele fala agora, né? Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. E o mesmo Deus da paz os santifique em tudo.
e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Então, assim, finalzinho aí, né? E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala, isso depende de vocês? Sim, porque é vocês que têm que buscar isso. Mas é vocês que vão fazer isso? Não. Fiel é aquele que o chama, porque ele o fará. E aí a gente voltando mais uma vez, aliás, voltando não, né? A gente virando aí a página para 2 Tessalonicenses de novo, voltando no capítulo 1 aí, a partir do versículo 11. Fala o seguinte: por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da vocação, da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, isso resume tudo que eu falei, né? Então, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, em resumo, é isso. Enquanto vivermos, não podemos deixar que a nossa consciência nos repreenda, né, usando as palavras de Jó. A gente não pode deixar que ela nos repreenda pelas palavras que a gente fala sem pensar. A gente não pode deixar que ela nos repreenda pelas reações que a gente tem, mesmo quando a gente recebe falsa acusação, quando a gente é traído por aqueles em quem a gente confia. Então, que o nosso Deus nos ajude a mantermos a nossa consciência irrepreensível, não importa qual circunstância que a gente esteja passando, né? Nada disso é possível através apenas do nosso esforço, da nossa força de vontade, né? Se nós não estivermos sempre firmes e constantes na oração e na palavra, a gente não vai conseguir, né? Porque não vem de nós, né? É Deus em nós que nos habilita a agirmos assim, né? E enquanto a gente viver, a gente tem que buscar isso, né? Essa habilitação que vem de Deus, não vem de nós, né? Se a gente pegar o que a gente leu em Efésios, no capítulo 4, a gente leu exatamente isso: não apagueis o espírito e nem deis lugar ao diabo. E a palavra de Deus em nós que nos capacita a agir assim, né? E se a gente lembra lá, um pouquinho mais à frente de Efésios, da armadura de Deus, ele fala, né, Paulo falando ali, ele traz vários utensílios, né, que os soldados usam quando vão sair à guerra. E se a gente lê, né, todo o trecho, ele fala de várias coisas de defesa, né? Então ele fala do escudo da fé, da couraça de justiça, do capacete da salvação, e a única arma de ataque, né, que também funciona como defesa, mas a única arma que ele fala é a arma, a espada do Espírito, que é a palavra. Então, assim, a gente precisa ter destreza, né, para manusear bem essa arma, que é o ataque que nós temos contra, né, todas as flechas que vêm do diabo. E o diabo está aí, gente. A gente pode não gostar de falar no nome dele, pode não gostar de ouvir, mas ele está aí, ele está agindo. E sim, a gente tem que ficar esperto, né? A Bíblia fala isso, né? Ele está rondando como um leão que busca aquele que possa tragar.
Então, a gente tem que, sim, ficar esperto, ficar vigilante, né? Foi ele que permitiu que acontecesse, né, tudo isso com... Não ele que permitiu, mas quem permitiu foi Deus, né? Mas foi através ali da conversa de Deus com o diabo que aconteceu tudo o que aconteceu na vida de Jó. Então, assim, existe uma guerra espiritual, né, que acontece, está acontecendo, e a gente está no meio dela. E eu oro para que eu e todos os irmãos estejamos sempre prontos, né, para nos defender, mas para atacar também. E para isso a gente precisa da nossa arma, né, que é a palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe, né? Coloque a sua palavra nas nossas mentes e corações, para que a gente possa cumprir naquilo que Jesus falou, né? Para que a gente possa falar do que o nosso coração está cheio. Então, se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, é disso que a gente vai falar. Amém? Vamos orar, gente? Deus, nós te damos graças mais uma vez por esse momento, Pai. Nós te damos graças pelos desafios, ó Deus, que o Senhor coloca para nós através da Tua palavra. Deus, nós reconhecemos que não vem de nós o poder resistir a tudo isso, o poder agir, ó Deus, realmente de forma que a nossa consciência não nos repreenda nunca. E nós colocamos aqui, ó Deus, que nós somos inteiramente dependentes de Ti, ó Deus, para isso. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos inunde, Deus, com Teu Espírito, que o Senhor nos fortaleça, que a Tua palavra habite profundamente, ó Deus, na vida de cada um aqui. Que a gente tenha prazer, Deus, em manusear essa arma, Deus, tão afiada, tão útil, Deus, para nós, que a gente saiba reconhecer, ó Deus, todo o valor que ela tem, e que a gente ame essa palavra, Deus. Que ela não se aparte, Deus, dos nossos olhos e principalmente do nosso coração. Deus, permita também que nós tenhamos uma vida de oração, ó Deus, que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, que nós desejemos, ó Pai, falar contigo, nos relacionar contigo mais e mais, para que seja, Deus, o Senhor a falar através de nós, que a nossa fala, Deus, transmita graça àqueles que ouvem, que a nossa palavra seja sempre boa, Deus, temperada com sal, como a Tua palavra nos ensina. Ajuda-nos também, Deus, a não retribuir mal por mal, a não agir conforme a nossa justiça, não querer a vingança para nós, ó Deus, porque ela pertence ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender isso, não apenas entender, mas a praticar, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a controlar as nossas emoções. Ajuda-nos a irar, mas não pecar. E ajuda-nos mais ainda a sermos tardios em irar. Ó Deus, transforma, Deus, nossos corações. Faz-nos sempre sensíveis, ó Deus, à Tua voz, ao Teu agir. Permita, Senhor, que nós tenhamos a sensibilidade de perceber o Teu agir em todas as coisas e a reconhecer, ó Deus, tudo o que o Senhor tem feito por nós e a sermos gratos, ó Deus, independentemente da situação que a gente esteja passando. Ajuda-nos, Senhor, a dar graças em todas as coisas, como a Tua palavra nos ensina. Que a gente possa falar, ó Deus, como o profeta Abacuque falou lá, que ainda que a figueira não floresça, ainda que falhe produto da oliveira, que a gente não tenha mais gado no curral, que não haja mais nada, ainda que a gente perca tudo, Deus, que a gente saiba se alegrar em Ti, que a gente saiba confiar que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Deus. A gente te ama. E pela fé nós cremos, Deus, que independente da dor que a gente esteja passando, independente da dificuldade, independente de qualquer coisa, nós queremos confiar em Ti. Nós queremos afirmar, ó Deus, que o Senhor é a nossa rocha eterna, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia, que o Senhor é quem nos fortalece, e o Senhor é o motivo, Deus, de estarmos aqui, de cantarmos a Ti, de entoarmos louvores, ó Deus, ao Teu nome. Ajuda-nos, Deus, a fazer isso sempre, enquanto a gente viver. Abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui. Dá-nos, ó Deus, um restante de noite na Tua presença, uma semana também abençoada. E habita, Deus, habita nos nossos corações, que a gente dê lugar ao Senhor, sempre, em primeiro lugar. Fica conosco, Deus. A oração que nós fazemos agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.